O que eu faço quando eu sinto que eu não estou mais progredindo no meu estudo de línguas, por exemplo, o inglês? O que eu faço? Eu estudo, estudo e sinto que eu não estou, que o meu inglês não está progredindo. Bom, ah, como a maioria das coisas na vida, quando você estuda uma língua, é um processo lento que exige não só a paciência de esperar pelo desenvolvimento, mas também existe a necessidade de ah, tempo para que as coisas que você aprende, as coisas que você estuda, se tornem a memória de longo prazo, se tornem uma coisa automática, que vocês não precisam pensar para fazer uma tradução, por exemplo. As palavras têm que estar tão frescas na sua mente como as palavras que eu estou usando agora para falar em português. Eu não preciso pensar em cada uma das palavras, eu posso falar diretamente. E vocês entendem diretamente como eu estou falando. Então isso leva tempo. Se nós pensarmos no estudo de uma língua como o nosso próprio desenvolvimento físico, vocês vão perceber que, por exemplo, você se olha todo dia no espelho, certo? Seja lá por que razão for, as moças fazer a maquiagem, os homens pentear o cabelo, por qualquer razão. Você se olha todos os dias, certo? As mudanças que acontecem de um dia para o outro, no seu rosto ou no seu corpo, não são visíveis, porque são muito pequenas. Então, de um dia para o outro, existe uma pequena mudança, você não consegue ver. Então você olha para você mesmo, a sua imagem, e é praticamente a mesma imagem que você viu ontem. E no dia seguinte, tem uma outra mudançazinha, só que como você já está acostumado com a imagem que você viu no dia anterior, também você não reconhece nada. Por que várias vezes, quando nós encontramos com pessoas que nós não vemos há muito tempo, as pessoas falam assim, nossa, como você mudou. Aí você pensa assim, eu mudei? Não mudei nada. Continuo o mesmo. Minha cara é o mesmo, meu corpo é o mesmo, você continua a mesma pessoa. Mas porque essa pessoa não te viu nos últimos dias, não te viu todos os dias. Por exemplo, para aqueles que têm filhos, as pessoas chegam para você e falam assim: Nossa, como seus filhos cresceram rápido. Sério? Não prestei atenção. Não é que a pessoa não prestou atenção, é simplesmente que a pessoa vê as crianças todos os dias e essas pequenas mudanças não são notadas. Agora, voltando para a língua, é a mesma coisa. De um dia para o outro, você não consegue memorizar 200 palavras. Certo? A não ser que você seja dessas pessoas superdotadas que conseguem memorizar muito rápido. Mas as pessoas, normalmente, em geral, não conseguem memorizar 200 palavras de um dia para o outro. Seriam 1000 palavras no fim de uma semana. A maioria das pessoas não consegue fazer isso, certo? Então o que acontece? Você aprende, por exemplo, uma ou duas palavras de um dia para o outro. Depois mais duas palavras no outro dia. Depois mais duas palavras no outro dia. Talvez 5 palavras no outro dia. Então, no final da semana, você vai ter aprendido 10, talvez 20, talvez 30 palavras. Isso talvez não mude tanto a sua capacidade de falar, certo? De se comunicar. E algumas dessas palavras não vão estar tão frescas na sua mente, tão fortes na sua memória, para ser usadas como nós usamos o português nesse momento. Então, essas mudanças pequenas, de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, não são notadas. E depois de um bom tempo, às vezes as pessoas podem chegar para você e falar assim: Nossa, você está falando inglês muito bem, melhor do que a última vez que nós conversamos. E às vezes tem um mês, 2 meses de diferença. Então, às vezes as pessoas pensam: eu não estou progredindo. Não é que você não está progredindo, é que você não consegue ver o progresso, porque você está vendo as pequenas mudanças cotidianas, certo? Ah, uma maneira de você poder medir esse progresso, verificar esse progresso, é simplesmente sabendo exatamente o que você quer estudar. Por exemplo, você faz uma meta de que ah, durante uma semana você vai estudar sobre meios de transporte. Então você vai aprender as palavras carro, bicicleta, navio, avião, trem.
Aí você vai aprender os verbos relacionados a eles, né? Andar de trem, comprar uma passagem, pedalar a bicicleta, enfim, dirigir, pilotar, todos esses verbos. E você vai aprender outras coisas que se conectam a elas. No final dessa semana, no final daquela semana que você está estudando, você pode rever a lista das palavras que você não sabia no começo da semana, e você vai perceber que você vai saber muitas delas e talvez saiba todas elas. Umas você vai conseguir usar com mais facilidade, outras não. Mas você vai conseguir ver que você realmente conseguiu aprender alguma coisa naquela semana. Então, a sensação de que você não está progredindo não é tanta. Por que às vezes, quando você estuda em uma escola de inglês, você às vezes sente essa, ah, esse progresso ah, melhor do que quando você estuda por si mesmo? Porque numa escola, eles têm o livro que eles seguem. Cada capítulo tem uma quantidade de palavras. Certo? Você tem que ser testado naquele capítulo para passar para o próximo capítulo. Aí depois você tem que ser testado no final do livro para passar para o próximo livro. Então você vê uma progressão do que você faz, certo? Ah, eu terminei aquele livro. Uau, olha só, eu terminei aquele livro. Então você vê aquilo. Quando você estuda sozinho, você tem a liberdade de estudar o que você quiser, certo? Se você tem um tutor e você só conversa e vai aprendendo palavras através do tutor, você não tem uma medição do que você está aprendendo. Mas ao mesmo tempo você está aprendendo mais, porque você não tem aquela, não, só tenho que aprender o que está no livro. Isso é tudo que eu tenho que aprender. Não, você tem mais liberdade, mas você não tem aquele instrumento de medição do que você está aprendendo. Portanto, a sua visão de progresso vai ser diferente. Talvez você não consiga ver tanto progresso quanto se você estivesse seguindo um livro, seguindo os capítulos, tendo aulas, tendo testes, provas e coisas assim. Então, para você poder mediar isso, você pode fazer a lista, você define uma lista de palavras que você vai estudar para aquela semana, ou um tema, ou um certo texto que você queira aprender, todas as palavras do texto. Você vai pegar o texto na segunda-feira, você vai ler ele e vai identificar o que você não sabe. Você pode marcar aquela página, guardar, fazer uma cópia ou escrever no seu caderno. No final da semana, quando você vê o texto novamente, você vai perceber que muitas das palavras que você não sabia na segunda-feira, agora você sabe. Isso vai diminuir a sua ansiedade, aquele sentimento de que você não está chegando em lugar algum. E isso acontece em todos os níveis. Em linguística é chamado de platô. Platô é um ponto plano, uma linha plana, que não tem alteração. Então dá a impressão de que você vai subindo, subindo, progredindo no seu estudo, de repente você tem a sensação de ser a mesma coisa, que você não está progredindo mais. Você alcançou aquele platô, aquela linha plana, sem aumento, sem progressão. Mas na verdade você está entendendo mais. Você só tem a impressão de que não está aprendendo tanto porque quanto mais você aprende de uma língua, mais difícil fica para aprender mais coisas. Não em termos de... Isso pode parecer meio contraditório, mas é porque a pirâmide... o processo de aprendizagem de uma língua é uma pirâmide invertida, certo? Então, o princípio dela é mais ou menos desse tamanho, certo? Então você tem esse espaço, esse conteúdo que você tem que aprender. Quando você continua, você aumenta as sessões que você tem que aprender. Às vezes é mais vocabulário, às vezes é mais regra de gramática, mas continua aumentando e cada vez mais complicado, cada vez palavras mais raras que você tem que aprender. Então dá a impressão de que você não está aprendendo tanto. Mas isso é uma sensação que não é real. É uma coisa de sensação ao invés de realmente ser um fato. Então, se você estiver estudando inglês e sentir que não está progredindo, continua fazendo o que você está fazendo. Relaxa. Dê tempo ao tempo. Depois de um certo
período de tempo, depois de um certo programa, você vai perceber que realmente o progresso existiu. Eu passei por isso algumas semanas atrás. Eu tenho estudado árabe por muito tempo, todos os dias nos últimos 5 meses. Então eu comecei a achar que eu não estava progredindo como eu gostaria. Até que uma das minhas professoras, das minhas instrutoras, chegou e falou assim: não, vamos só conversar em árabe. E eu pude me comunicar por 1 hora. E naquela hora que eu conversei com ela, só 6 palavras eu precisei perguntar como se falava em árabe. Então, aí que eu parei para pensar, não, espera aí. Eu falei sobre esse assunto que realmente não era muito familiar no começo, e hoje eu consigo me comunicar com ele, usando esses assuntos, usar os verbos, usar uma construção que faça com que as pessoas possam me entender. Então, houve o progresso, independente de eu ver ou não, de eu ter visto ou não, existiu o progresso. E é a mesma coisa para todas as línguas, é a mesma coisa para todas as coisas que você fizer na vida. Mesmo na faculdade, na escola, trabalho, que você esteja em treinamento, o progresso é mínimo. Então, seja mais paciente com você mesmo, acredite mais em você mesmo, que essa ansiedade vai diminuir e mais cedo do que você espera, você vai perceber que o progresso existiu e foi muito maior do que você esperava. Tudo bem? Então é isso. Você pode aplicar isso para todos os seus estudos de línguas, em qualquer língua, inglês principalmente. Eu sei que a maioria de vocês estão estudando inglês e é muito efetivo. Então tenham paciência, continuem estudando, que esse momento esse platô vai ser passado, porque o platô é uma sensação abstrata, que realmente não existe. O seu desenvolvimento, a sua progressão continua. Não é porque você não vê que ela para. Nós continuamos crescendo e envelhecendo a cada minuto. Não é porque nós não reconhecemos as mudanças no espelho que nós paramos de crescer ou de envelhecer. Isso se aplica também à nossa capacidade cognitiva. Nós aprendemos mais, nossa capacidade de compreensão aumenta se continuamos exercitando isso. Muitas pessoas param quando elas alcançam o platô e acham que não pode aprender mais. Isso é o grande erro. É aí que realmente começa o declínio, porque você se esquece das palavras que você aprendeu. Então você tem que praticar. Continuem estudando, vocês vão alcançar suas metas, tá bom? Então é isso. Se você tem alguma pergunta, se alguma coisa não ficou muito clara, é só deixar seus comentários e eu respondo para vocês. Tudo bem? Até a próxima.